Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Vitrine Fashion Show Mulheres que Vão Além, aqui no Vitrine Shopping. Meu nome é Karine Pagotti, eu sou superintendente aqui do Vitrine e apresentadora de talk show nas horas vagas. Como vocês sabem, as mulheres são assim, multitarefas, né? A gente dribla, a gente cabeceia, a gente chuta gol e de vez em quando a gente também apresenta talk show, né, meninas? Vamos lá. Bom, só para lembrar, estamos aqui ao vivo da Praça Central do Vitrine Shopping, em transmissão simultânea para todos os canais e plataformas do shopping. Bom, começa aqui hoje no Vitrine, em Águas Claras, uma semana inteira recheada de atrações, bate-papos, consultorias, oficinas, desfiles de moda, ou seja, conteúdos práticos, inteligentes e relevantes, voltados especialmente para o universo feminino. A gente fez questão de reunir aqui hoje, amanhã, em quinta-feira, um time fantástico de mulheres que estão transformando as suas áreas e se destacando muito, promovendo muitas transformações em suas esferas de atuação. Hoje, amanhã e quinta, aqui nesse mesmo bate-canal, nós vamos falar muito sobre saúde física e mental, nutrição, neuropsicologia, autocuidado, motivação, carreira, empreendedorismo, sustentabilidade, políticas públicas, conquistas femininas. Uau, não vai faltar assunto não. Muita troca, muito diálogo e muita valorização da mulher nesse palco. E quem estiver passando por aqui, o cliente que estiver presente, temos surpresinhas. Nossos lojistas prepararam algumas surpresas, alguns brindes, para a gente poder presentear todas as mulheres que estiverem aqui também conosco. Vai ter presente sim. Bom, na programação de hoje, que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, antes de apresentar a nossa primeira atração. Bom, às 16h30 a gente vai ter palestra. A palestra O que separa você de seus objetivos, com a neuropsicóloga Tatiane Lagares. Tatiane também é empresária e lojista aqui no Vitrine Shopping, responsável pela Lagares Psicologia. Sua clínica fica aqui situada no piso 2. Fique ligado que vem papo cabeça por aí. A partir das 18 horas até as 20, a Academia Smart Fit irá promover seus incríveis aulões. Hoje aqui ainda nesse palco, viu gente? Com atividades de alongamento, abdominal, power jump e fit dance. Vem que dá tempo de você se movimentar por aqui também. E agora a gente inicia esse painel tão esperado que recebeu o título de Mulher de Faces. Eu adorei esse título, viu meninas? Tem tudo a ver com todas as minhas fases ao longo do mês. Nossas convidadas de hoje irão falar um pouquinho do famoso ciclo mensal feminino. Todas as fases, as patologias recorrentes, vão abordar também uma forma de nutrição mais inteligente que alivia muito alguns sintomas que a gente sente aí ao longo desses 30 dias. Também vai ter papo sobre endometriose, menopausa, dicas para emagrecimento saudável. Nossa, tem muita coisa. Bom, eu daqui a pouco vou sentar ali e não vou desgrudar o olho nem os ouvidinhos delas. Mas antes eu vou apresentar as nossas convidadas. Primeiro, apresento aqui para vocês a Mila Monteiro de Barros, a nossa lojista aqui do Vitrine, empresária, proprietária da Viva Vision, uma loja especialista em alimentos naturais e veganos. Fica aqui no segundo piso, do lado externo da varanda aqui do Vitrine Shopping. Vale a pena dar um pulinho lá, ela tem muitos produtos interessantes e produtos que estão aí na crista da onda, que a gente já sabe que faz muito bem, principalmente em determinados momentos do nosso mês, né, vamos dizer assim. Bom, eu vou passar a palavra para a Mila, ela vai mediar o nosso debate aqui hoje, junto com as nossas convidadas nutricionistas, e eu espero que vocês gostem. Obrigada e aproveitem.
Boa tarde, gente. É um prazer imenso ter esse espaço aqui para a gente falar de alimentos saudáveis, de alimentação vegana, especialmente neste mês, né, que a gente está focado nas mulheres, no desempenho que a gente precisa ter em nossas vidas, e a alimentação pode ser uma aliada extremamente poderosa. Quando a gente fala que o corpo da gente é uma máquina, é muito importante a gente saber qual é o combustível que a gente vai colocar nessa máquina, né? Especialmente nós mulheres, nós temos diversas necessidades, dependendo do momento que nós estamos passando em nossas vidas e dentro do próprio mês, né? Então, nós convidamos duas profissionais experientes que têm muito a nos passar sobre isso. A Lidiane Rodrigues, aqui do meu lado, é nutricionista, mestre em nutrição e saúde, especialista em nutrição funcional e nutrigenômica, com aplicação no vegetarianismo e no veganismo. Ela é coautora de livros na área de coaching esportivo e saúde e foi primeiro lugar no prêmio IEL de estágio 2011 com o projeto NutriSustenta, Nutrindo e Sustentabilidade. Extremamente importante, né, gente? Que além de a gente se preocupar com o que a gente alimenta, também temos que se preocupar com o que vem se alimenta. Na nossa ponta, a Letícia François, nutricionista com pós-comportamento alimentar, coach nutricional, nutrição esportiva e estética. Além disso, ela é publicitária, artista circense, fundadora e professora do Voarte Acrobacias Aéreas. Prazer em estar com vocês aqui hoje à tarde, meninas. Muito obrigada por estar conosco nessa missão, né, de passar um pouco mais de informação para as nossas convidadas. Lidiane, então, vamos começar aqui falando sobre cólica, né? Durante o período menstrual, a gente sente um período de cólica. Existem alimentos que nos ajudam a resolver e amenizar isso? Boa tarde, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui participando desse evento. É uma oportunidade de falar um pouco mais sobre nutrição, saúde da mulher. Eu tenho aqui com a Letícia, com a Mila. Muito obrigada por essa oportunidade. Primeiro, a gente perceber, entender o que significa cólica. Cólica, ela está relacionada à inflamação. A inflamação, né? Vocês, as mulheres que estão aqui conosco, vocês já repararam que tem meses que parece que a gente quase não tem cólicas. Na verdade, tem meses que é impossível a gente reduzir essas dores, mesmo com medicação. Eu costumo dizer que nós mulheres temos uma vantagem muito grande em relação aos homens, porque mensalmente o nosso corpo ele nos dá um relatório de como que está a nossa saúde. Então, os sintomas que a gente sente durante o ciclo, principalmente a menstruação, indica como que está a nossa saúde. Então, cólica menstrual significa que o nosso corpo está inflamado. Então, existem alimentos que favorecem, né, o surgimento e a intensidade dessas dores, como também alimentos que amenizam essas dores. Então, quando a gente pensa em inflamação, a gente tem que reduzir o consumo de alimentos pró-inflamatórios. E quando que a gente faz isso, né, Letícia? A gente vai ficar muito bastante também. 12 dias antes da menstruação descer. Por quê? Porque esses 12 dias antes faz parte de uma terceira fase do ciclo que se chama fase luteínica ou fase lútea. Né? E geralmente nessa fase a gente precisa já controlar a ingestão de alimentos pró-inflamatórios. Que alimentos são esses? Majoritariamente são alimentos ricos em gordura saturada. Né? Então, alimentos, principalmente de origem animal, é bom a gente dar uma reduzida. Né? Aumentar a ingestão de vegetais, frutas, gorduras boas. Né? E aumentar e diminuir também a ingestão de álcool, cafeína. Então, esses alimentos aumentam as dores, né, as cólicas durante a menstruação. Então, trabalhando com alimentação mais anti-inflamatória, né, mais rica em alimentos vegetais, vai favorecer, né, a redução dessas dores. Então quer dizer que aquela nossa necessidade do chocolate é contra-intuitivo, né? Porque o chocolate tem cafeína e
piora a informação, né? Exatamente, mas tem um porquê, não é porque a gente é chocolatra e assim, forma emocional, não. Tem um motivo para isso também. Porque tem uma fase que a gente sente mais fome. Né? Letícia, além desses alimentos que a Alexandre citou, você tem mais alguma dica assim, como a gente controlar esses códigos alimentares, esses códigos exteriores? Então, quando tá falando as três, eu deixo mais aberto. Quando tá falando só um, eu fecho mais. Informação no nosso YouTube disponível. E Tranquilo. alimentos como sementes, por exemplo, semente de linhaça é uma semente que é fitoestrógeno. Então, a menstruação, o nosso estrogênio está baixo, os nossos hormônios sexuais, né? Então, o estrogênio está baixo e a gente consumindo linhaça, por exemplo, que é uma semente que ajuda no controle dessas oscilações hormonais que a gente tem ao longo do mês, podem auxiliar alimentos como o chocolate que você citou. O chocolate, se for um chocolate 70% cacau, por exemplo, o cacau ele tem também benefícios que auxiliam nesse desânimo que a gente sente durante a menstruação, às vezes uma melancolia, né? Fica um pouco mais deprimida. Isso acontece justamente porque os nossos hormônios estão baixos e, consequentemente, a serotonina também está baixa. Então, que é o famoso hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, explica um pouquinho a nossa vontade de comer mais carboidrato, mais doces. O corpo pede, né? Quando a gente está um pouquinho mais deprimido, a serotonina está um pouco mais baixa, o nosso corpo pede alimentos mais energéticos, energias mais imediatas, que são farinhas refinadas, enfim, esse tipo de alimento. O que a gente pode fazer para evitar que a gente consuma exageradamente, né, farinhas refinadas, chocolate, exatamente consumindo mais vegetais, nutrindo o nosso corpo com mais qualidade, para não cometer exageros. Excelente. Os tipos de chocolate também é leite, né? Tem cafeína, que é extremamente inflamatório, né? Então, se a gente procurar chocolate que não tem o leite, ele te ajuda nessa parte energética e diminui a parte de inflamação. E a gente não vai procurar isso mais do cacau, né? Não da gordura. E aí isso lembra aquela fome desesperada que a gente tem, né, em determinada fase do ciclo. Você falou de fome emocional, mas tem mais explicação para isso, né? Como tem controle nesse período, diante da comida, a gente vai engordar demais nessa fase. Conversa com você, Letícia. Bom, acho que a gente precisa, antes de tudo, tentar entender qual que é a nossa fome. Se é uma fome física mesmo, que a nossa barriga está montando, se a gente está sentindo sem energia, ou se é uma fome ansiosa, uma fome emocional, só tipo, um desejo de comer alguma coisa. Então, acho que antes de tudo é entender essa fome, né? Entender se a gente realmente está precisando se nutrir ou se é uma fome ansiosa. E tentar se alimentar com qualidade para não cometer esse excesso de ação, né, que a gente tem mais ansioso quando estamos livrados É muito interessante também perceber que é na fase lútea, que a gente fala, que eles sentem muita fome. E são aqueles 12 dias que antecedem a menstruação. Né? E por que a gente sente fome? A fisiologia é o porquê. Porque o nosso organismo, o metabolismo, ele fica mais acelerado. Então a gente queima mais calorias nessa fase. Então, assim, a gente precisa adequar a parte energética da alimentação durante essa fase. Eu costumo dizer que nós mulheres somos uma mulher em cada fase do ciclo do mês. Né? Então, como que a gente vai
baixa ingestão de calorias e dietas restritivas não emagrecem. Muito pelo contrário, nesse período pode intensificar vários sintomas. Né? Então, quando o nosso corpo ele precisa de uma demanda maior de energia, a gente precisa oferecer isso para ele. Mas com uma alimentação equilibrada, né? Pode entrar um chocolate, pode entrar um alimento afetivo, isso tudo balanceado dá para entrar. Certo? Então, assim, geralmente a gente come por alimentos mais calóricos, com mais carboidrato, com mais gordura. Então, nesse quarto ciclo, é importante priorizar carboidratos com mais fibras. São carboidratos que são complexos. Né? Então, os cereais integrais, preferir o pão que tenha mais fibras, né? Gorduras boas. Então, assim, existe um grupo alimentar que as pessoas muitas vezes esquecem de incluir na alimentação, que são as oleaginosas. Né? Então, as oleaginosas, elas possuem, o que são oleaginosas? Né? Então, são as sementes e as castanhas. Aqui vocês vão ver que a gente repetir muito alguns alimentos, porque são alimentos que realmente favorecem a saúde da mulher. A gente colocou na linhaça, assim, quando a gente pensa em fitoestrógenos, a linhaça é um dos alimentos mais interessantes. Né? Às vezes eu não só a soja. A soja é só um dos alimentos. Né? Então, a chia, a linhaça, a amêndoa, castanha de caju, castanha de para, semente de abóbora, semente de girassol, são todos alimentos que pertencem a culturas oleaginosas. Né? E o interessante é que esses alimentos têm menos gordura saturada e muito mais gorduras boas. Né? São os ômegas, né? Exatamente, ômega 3, ômega 6, ômega 9, são gorduras realmente essenciais. E na cabeça da gente, a gente liga, né? Ômega com sabão. Exatamente. É só no sabão que a gente consegue? Não. É interessante a gente, não sei se a gente pode abordar sobre isso também, que existem 3 tipos de ômega 3. Né? O ALA, o EPA e o DHA. A gente pode dar assim, são abreviações, né? Porque os nomes são bem mais longos, mais complexos. Mas o interessante é que dessas 3 formas químicas do ômega 3, a única que realmente é essencial, ou seja, a gente fala que um nutriente é essencial, é porque o nosso corpo não produz. Certo? Então a gente precisa fornecer para ele por meio da alimentação. Então, dessas 3 formas químicas do ômega 3, a única que realmente é essencial é o água. Né? E ele tem abundância, né, em alguns tipos de oleaginosas, que é as da linhaça, da chia e da noz. Né? São alimentos assim, super acessíveis para a gente hoje, linhaça, chia. Então, para vocês terem uma ideia, 2 colheres de sopa de linhaça, colheres de sopa rasa, a gente já consegue dobrar a quantidade de água que a gente precisa no dia. Então, se a gente fornecer água suficiente para o nosso organismo vai conseguir produzir a partir dele o EPA e o DHA. Né? Lógico que o EPA é em menor quantidade, tá? O DHA é em menor quantidade, mas o que é interessante a gente perceber que ainda os cientistas não chegaram à conclusão qual é a dosagem ideal de água, né? A combinação de água e ingestão de ômega 3. Então, muitas vezes a gente superestima, né, a ingestão de água, até mesmo de EPA, né? E DHA. Nosso cérebro tem uma quantidade muito mínima, muito pequena, fácil a gente adquirir por meio da sintetização de água para DHA e EPA. Certo? Então, é muito interessante, muito mais acessível esses alimentos do que a gente compensar em salmão, né? Só puxando um gancho aqui de algo interessante que a Virginia falou, e voltando na questão da menstruação, né, na taxa proteínica que a gente está com um metabolismo mais acelerado, com mais disposição para gastar caloria, então não tem problema se a gente acabar ingerindo mais. Ao contrário da fase menstrual, que a gente está com um metabolismo um pouquinho mais lento, a digestão um pouquinho mais lenta, então é ideal que a gente consuma vegetais, por exemplo, mais cozidos, deixa a saladinha um pouco de lado, consuma alimentos com mais fácil digestão, né? Inclusive proteínas também, tentar evitar um pouquinho a proteína animal, focar um pouquinho na proteína vegetal, no grão de bico, nos feijões, né, em geral, na oleaginosa também. Eu uso uma frase, não só por ser vegana, mas
que eu acho muito importante. Né? Ele diz, a gente assim, trabalha muito com a alimentação comportamental, né? A nutrição comportamental. Então, esse autoconhecimento, a gente entender os sinais do nosso corpo é muito importante. Né? Como eu comentei aqui, a cólica tem um significado. Né? Então, a gente não pode subestimar os sinais que o nosso corpo dá. Né? Então, o que é endometriose? Ela é caracterizada por uma inflamação dessa crônica, né? Que consiste no crescimento anormal do tecido do endométrio fora da cavidade uterina. Então, o endométrio é o tecido que reveste o nosso útero, a parte interna do nosso útero. E na endometriose, começa a surgir um crescimento anormal, né, desse tecido em órgãos pélvicos ali. Então, pode aparecer na tuba uterina, a gente pode ter a célula de Falópio, né, nos ovários, nos intestinos. Tem casos de encontrar esse foco do tecido do endométrio até mesmo no pulmão e no sistema nervoso. Né? É mais raro. 60% dos casos ocorrem na região pélvica mesmo. E as principais causas envolvem aspectos genéticos, ambientais e inflamatórios. Né? Então, a parte genética, a gente fica culpando, né? Ah, porque meu avô, minha mãe teve tal doença. Eu costumo dizer que genética não é destino. Né? Por quê? Porque todos nós nascemos com genes que predispõem um tipo de doença. Né? Só que na nutrigenômica a gente tem dois termos interessantes para a gente entender essa questão, que é o up-regulation e down-regulation. Então, o que acontece? A gente tem um gene, por exemplo, no corpo, que predispõe a um tipo de doença. Só que, se eu não ter esse gene que a gente fala em supressão, né, ou seja, down-regulation, eu nunca vou desenvolver a doença. Certo? Agora, se eu tenho uma alimentação desequilibrada, se eu tenho um estilo de vida que favoreça o up-regulation, esse gene ele vai ser desperto, a gente precisa falar assim, né? Para o entendimento, ele vai ser expresso e eu vou começar a desenvolver a doença. Certo? Então, esse é o mecanismo que os alimentos podem favorecer ou prevenir a questão da endometriose. Então, a questão da genética também, a gente pode modular isso daí através dos nossos hábitos de alimentação, estilo de vida. Agora, o ambiente, a alimentação faz parte, né, desse aspecto ambiental, mas eu quero entrar além um pouco, né, para puxar um pouco o seu saco. O que acontece? Nós mulheres, a gente usa muitas maquiagens, né, muitos cosméticos, e esses produtos a gente passa aqui na pele, que é o nosso maior órgão, o maior órgão do nosso corpo é a pele. E tudo que a gente passa na nossa pele, o nosso corpo absorve. Então, por exemplo, um cosmético que assim, todo mundo usa, né? Desodorante. Qual que é o tipo de desodorante que você utiliza? Por exemplo, os mais comuns, os que mais utilizam, feitos a base de aerosol, né? Eles apresentam componentes derivados de petróleo, de alumínio, né? Então são toxinas que influenciam no surgimento da endometriose. As substâncias chamam de xenobióticos, que são toxinas que uma vez no nosso sangue pode atingir órgãos-alvo e desenvolver doenças. Né? Então, por exemplo, eu convido vocês a conhecer a loja do Viva Vida. Por quê? Porque lá a minha gente ela tem vários produtos, né, cosméticos que são isentos dessas substâncias, sabe? Então, assim, isso tudo influencia no desenvolvimento e também no tratamento, né, desse tipo de problema de saúde da mulher, certo? Por exemplo, batons, né? A maioria dos batons tem chumbo e é super tóxico, né? Então, essa via ambiental também, né? Essa é outra causa, né, que eu comentei. E a parte inflamatória, que a gente já conversou um pouquinho, eu estou muito nesse assunto, né? Vai ser um bate-volta da questão inflamatória, né? Então, é importante a gente entender essas causas e para entender por que certos alimentos é importante, entendeu? Ah, mas por quê? É porque é papo de nutricionista, nutricional?
é do que uma inflamação no corpo. Né? Então, voltando no ponto de inflamação, normalmente quando a gente está acima do peso, a gente está com os hormônios desregulados, está com alguma síndrome metabólica, então o nosso corpo está inflamado. E a inflamação ela vai desenvolvendo, né? Dando desenvolvimento à endometriose, vai alimentando aquele tecido inflamatório que causa dores, enfim. São os alimentos. O que a gente pode fazer, além de consumir os alimentos anti-inflamatórios, né? Que são alimentos de fonte vegetal, sementes, oleaginosas, feijões, enfim, todos esses alimentos vegetais. Podemos também focar em uma alimentação que tem fibras. Então, porque o que acontece? As fibras, elas ajudam a extrair um estrogênio do nosso corpo. E o estrogênio é o hormônio que alimenta a endometriose. Então, consumir uma alimentação de fibras ajuda a tirar esse estrogênio em excesso e minimiza um pouco os sintomas da doença. Porque a endometriose está muito envolvida no ciclo do estrogênio. Então, geralmente, há uma maior produção do estrogênio. Né? E o que acontece? Como a notícia falou, o nosso tecido adiposo, ele é considerado um órgão endócrino, porque ele produz substâncias pró-inflamatórias. Uma das substâncias que ficou muito famosa agora, após a pandemia, foi o PCR, que é uma vacinativa. O tecido adiposo produz isso. Mas tem outro lado também. O baixo peso também influencia no desenvolvimento da endometriose. Por quê? Porque quando a gente tem uma porcentagem de gordura muito abaixo do que é saudável, a menor produção de hormônios esteroides. Não fico muito preocupada. Não, mas a palavra-chave é equilíbrio, né, gente? Equilíbrio, com certeza. Nem extrema magreza, nem excesso de peso, né? Vamos falar de fibra e lembre diretamente água. Qual o papel da água durante esse ciclo nosso todo? Como é que faz pra gente? É primordial, porque geralmente a gente fica com retenção de líquido, né? Nós ficamos inchadas durante, principalmente a menstruação. E isso indica muito também desidratação, porque é o nosso corpo tentando reter líquido no corpo, porque está faltando líquido. Né? Geralmente a gente vai ter aquela rotina 35 vezes nosso peso para saber qual é a verdade, já não está vindo. Mas aquilo ali é o mínimo do mínimo que a gente precisa ter, sabia? Aquilo não está considerando atividade física, não está considerando a baixa umidade do ar que a gente tem aqui em Brasília, principalmente a partir agora, aqui, né? Abril. Então, a gente precisa tomar bastante água, né? Eu costumo dizer o seguinte, que fibra sem água é rolha, né? Por quê? Porque a gente não consegue hidratar essa fibra, então às vezes vai constipar o nosso intestino. A gente vai constipar, às vezes, quando a gente consome muita fibra e não ingere água, né? Porque a fibra precisa de água para ser hidratada e para exercer a função que ela tem no nosso organismo. Né? Isso aí. E aí volta a barriga inchada, né? Barriga inchada no final do dia. Como é que a gente acaba com isso, Letícia? A barriga inchada, né? A gente fala, nossa, a gente acorda tão sequinha, aí vai dormir se sentindo super inchada, com tensão. E isso está muito associado à mastigação. Uma coisa muito simples que a gente não presta atenção. Quando a gente não mastiga direitinho, não deixa o alimento ali em contato com a nossa saliva, a gente acaba tendo um desconforto. Por quê? A digestão do alimento ela começa na nossa boca. Então, a nossa saliva ela é cheia de enzimas que vão começar a requebrar o alimento, a digerir ele, para que ele possa passar pelo nosso sistema digestivo com mais facilidade, sem gerar desconfortos, gases. Então,
focar mais em mastigar, deixar esse alimento ser quebrado, né, como ele tem que ser, para passar mais facilidade para o nosso estômago, para o intestino. Isso também é um processo digestivo. Há muito tempo a gente ficou ouvindo assim, principalmente de você é o que você come. Na verdade, a gente é aquilo que a gente metaboliza, que absorve, né? O que o nosso corpo digere. Então, a digestão, você vê, como a gente falou, começa na boca. É na boca que a gente começa a ter a produção de uma enzima que chama pitialina. Né? Então, ela já vai favorecer a metabolização, a digestão de carboidratos. Né? Então, quando a gente tem uma boa mastigação, já começa a processo digestivo difícil. Né? Então, esse gás que tem, né, nos nossos intestinos, que são coisas do nosso intestino, por conta de má digestão de carboidrato, de proteína, de algeria. Né? E essa distinção abdominal está muito relacionada com a disbiose intestinal. Que significa isso? É o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, o nosso intestino, assim, prioritariamente, dois tipos de micro-organismos, né? Que são as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. As gram-negativas são bactérias patogênicas. Nosso corpo precisa delas, inclusive, olha que interessante, só que menor quantidade. Né? A gente precisa de maior quantidade e uma variedade, inclusive, das espécies de bactérias gram-positivas, porque elas são benéficas. Certo? Então, estudos mostrando que pessoas que têm uma alimentação mais rica em vegetais possuem um número maior de bacterídeos, que são essas bactérias benéficas, certo? E tem uma maior quantidade de bactérias patogênicas. E as bactérias patogênicas, elas são produzidas em uma grande quantidade, assim, que pode atingir até a nossa cavidade, até a região vaginal, causando esse cistite, que é a infecção urinária, que muitas vezes também levando, como é que é, gente? Agora eu vi o meu branco aqui, a candidíase, certo? Então é muito comum a gente receber no consultório essas queixas. Né? A gente precisa resolver primeiro o intestino. Né? E o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai na internet ver que o probiótico é muito bom. Porque probiótico é uma cepa que está no intestino. Só que eu costumo dizer o seguinte, que o probiótico é um perfume. Né? A gente precisa equilibrar a alimentação primeiro. Né? Controlar a ingestão de comida saturada, controlar a ingestão de alimentos inflamatórios, aumentar a ingestão de fibra. Ajustando a base, a gente consegue trazer a cereja do bolo. Cadê o perfume? Que é o quê? Os probióticos. Entendeu? Isso é um tratamento a médio e longo prazo. A gente resolvendo a disbiose intestinal, a gente consegue diminuir a extensão abdominal. Melhorar a absorção também dos nutrientes, porque às vezes a gente está até comendo bem, mas está desnutrido, está com deficiência de nutrientes, vitamina, mineral, exatamente porque o nosso intestino não está conseguindo absorver de maneira adequada esses alimentos que a gente está ingerindo. Tem livro que fala, inclusive, que o intestino se observa, né? Porque ele acaba influenciando, inclusive, o nosso humor, né? Que é uma coisa que varia muito durante todas as necessidades, né? E aí a gente vê como que a alimentação pode melhorar a nossa performance na nossa vida profissional, na nossa família, né? Nos relacionamentos, né? Não é só uma questão de luxo, né? É bem mais, bem mais além. E aí, além das fases que as mulheres passam um longo prazo da vida nesse período menstrual, quando a gente vai chegando mais para a minha idade, assim, a gente já começa a conviver com outro fantasma que nos assombra, né, que é a menopausa. Né? A menopausa começa a provocar um desequilíbrio generalizado, insônia, calorão. Né? Tem jeito de resolver. A alimentação pode ajudar nessa parte também? Está interessada aqui, gente. Com certeza. Né? Então, a menopausa consiste na ausência
Então, há uma menor produção de estrogênio. Okay. E aí, nesse sentido, a gente precisa trabalhar uma alimentação que favoreça uma maior produção de hormônios esteroides, né? A gente precisa também melhorar a questão comportamental também, essa questão do sono. Eu vou falar um de cada vez aqui. Então, por exemplo, em relação ao calor, a gente precisa trabalhar alimentos hidroestrógenos. Então, principalmente, além dos solos, são as oleaginosas. Né? E por destaque, gente, para nós. Por quê? Porque ela é boa com ômega 3, ela tem luteína, ela tem magnésio, que vocês vão ver aqui mais tarde, a gente vai conversar um pouco mais sobre o magnésio. Né? Então, são nutrientes que, inclusive, favorecem a questão da sono, diminui, né, o risco de insônia, porque o magnésio é relaxante. O magnésio, ele ajuda a diminuir a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? O magnésio ajuda também a produzir o neurotransmissor que a gente chama de GABA. Esse neurotransmissor, ele traz alívio, traz sono, traz, sabe, relaxamento. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Então, tem alguns alimentos que são, sabe, campeões de ajudar a gente com alguns sintomas. Agora, em relação ao calorão, isso, nós somos os dois próximos também, que eu comentei, certo? A gente precisa controlar isso. Então, complementando o que ela falou dos alimentos que a gente deve consumir nessa fase. Isso que a gente deve evitar. Alimentos muito alimentados, picantes, café, alimentos muito gordurosos, gordura muito saturada, industrializados, esses alimentos mais inflamatórios, né? Ultraprocessados também, né? Sobre a questão da carne vermelha, né? A gente priorizar ali a carne vermelha no máximo 2 porções por semana, né? E 2 porções por semana seria ali, cada porção de 100 gramas, né? Então isso vai favorecer também essa questão, né? Outro aspecto importante é o consumo de alimentos ricos em triptofano, né? Por quê? O triptofano é um aminoácido essencial que a partir dele a gente consegue produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. A partir dele a gente consegue produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da alegria, do contentamento, certo? Agora, em relação também aos pedaços sobre o calor, a gente pode falar muito a parte de terapia, né? Então, tem muitos fitoterápicos que ajudam nessa questão, principalmente. Então, assim, para a gente adequar isso daí, é importante a gente trabalhar com um acompanhamento também, né? Ajudar muito. Cada um é um caso. Eu preciso dizer que não existe uma dieta, uma alimentação saudável que funciona 100% para todo mundo. E cada um tem uma individualidade, tem, né, uma questão bem peculiar, então a gente precisa buscar, às vezes, uma ajuda. Esses alimentos ricos em triptofano, que a gente falou, tanto banana, castanha de caju, cacau. Então, são esses os alimentos que a gente deve consumir, as oleaginosas em geral. Então, para minimizar isso. Aveia também. Aí quando a gente tem queijo de grão vivícola na loja, né? Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente fazer que não precisa pensar nesse alimento, que nós estamos citando, nas sementes, os oleaginosos, apenas na forma tradicional, cozido, né? Só pensa no feijão cozido, ela vai fazer hambúrguer de feijão, vai fazer bolo de feijão, vai fazer tanta coisa, né? A linhaça dá pra gente substituir o ovo pela linhaça. Colocar o ovo, fazer
mulher nesse período, né? Também é ligado à comunicação? Tem jeito para a gente melhorar e traz sintomas contra a gente? Olha o que acontece, assim, essa parte está muito ligada ao desequilíbrio hormonal. E o desequilíbrio hormonal desencadeia o quê? A baixa lubrificação da região íntima. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fica meio lubrificada, namorada é desconfortável. Né? É desconfortável. Então, a gente precisa comentar sobre a água, por exemplo, que nós vamos te falar aqui. É algo primordial. Né? A gente melhorar a hidratação. Né? A gente melhorar também a ingestão de ômega 3. Lembra da repetitiva, a questão de vitamina, por exemplo. Né? Então, tudo isso vai melhorar muito as possibilidades, certo? Utilizar alimentos com sódio, principalmente fermentados, como todo mundo que você tem na loja, no PP, né? A gente também, eu acho que vale muito a pena uma conversa, sabe? Por quê? Porque a gente tem que conversar com o nosso parceiro. Falar, eu gosto disso, né? Eu preciso falar que não existe mulher fria, né? Existe mulher mal esquentada, não, gente? Então você tem que conversar também, tem essa parte comportamental também, né? Então, a gente precisa trabalhar hidratação, ingestão de ômega 3, certo? Fitoestrógenos. E, além disso, também a questão da circulação. É muito importante, porque quando a nossa circulação não está, né, adequada, a circulação lá na região íntima também não vai estar boa e isso vai diminuir a sensibilidade. Então, vai também trazer uma diminuição no equilíbrio. E o que causa uma má circulação? Inflamação, excesso de peso, alimentação muito desequilibrada, muito saturada, multitarefas, né? Muita coisa para resolver, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido, e acaba esquecendo de cuidar, de olhar para você, de se mimar mesmo. Priorizar. Traz essa autossatisfação também. Da vasodilatação, da irrigação sanguínea da região íntima. Então, a gente precisa de favorecer a vasodilatação. Então, o quê? Relaxamento da sanguínea. E que alimentos a gente consegue fazer isso? Alimentos ricos em potássio. Né? O potássio é vasodilatador. Né? A gente encontra na banana, a gente encontra na aveia, na batata doce. Né? Outro nutriente que é muito interessante, alimento, aliás, é a proteína. Né? A gente usa muito na nutrição esportiva, mas ela ajuda, né, a fazer uma vasodilatação nos nossos vasos, certo? Então é muito interessante isso. O resveratrol, isso também, né? Amora. Vale muito a pena. Né? Amora tanto o chá como a fruta. A gente precisa incluir isso, né, no dia a dia. A lubrificação ajuda também a questão do melão. Né? O melão é para toda mulher. Com isso no nosso dia a dia. A gente está aprendendo muito aqui, estou adorando. E aí, a gente fica pensando o seguinte, na época das nossas avós, a menopausa era mais ou menos o fim da vida da mulher, né? A gente tinha uma expectativa de vida mais curta, as pessoas, quando as mulheres morriam no parto, né, tinham o privilégio de chegar a viver essa fase de menopausa, mas a gente tinha o fim da vida da mulher, já não se esperava dela muita coisa, né? Só que hoje em dia, a nossa perspectiva de vida, nossa expectativa é de 80 anos, 90 anos, eu quero viver até 120, né? Meus filhos se preparam para me aturar até lá. E aí, pós-menopausa, como é que é, né? Vocês estavam falando aí de circulação, de vasodilatação, eu também fiquei pensando na saúde cerebral, porque o nosso cérebro também precisa, né, estar ativo, prevenir doenças do envelhecimento, né? E já pensa em Alzheimer, cansaço. Esses alimentos aí, para prevenir esse envelhecimento, para fazer a gente viver aos 100 anos bem, feliz, que não adianta ter muito, tem que viver bem, né? Então, quais são as dicas aí para a gente conseguir viver com qualidade até o último dia? Bom, vamos voltar no ômega 3. Mas além do ômega 3, eu acho importante focar na questão cerebral, vitamina B12.
Vitamina B12 é uma vitamina que ela é essencial para as nossas sinapses cerebrais. Não só para veganos, né? Vamos deixar isso claro. É todo mundo, gente, todo mundo. Carnívoros, veganos, todas as pessoas. Então, alimentos ricos em B12, ômega 3, a gente tem que colocar. Tem veganos, por exemplo, que não tem uma fonte, né, alimentar da vitamina B12. Buscar uma suplementação. Então, acho que tem que porque realmente é o que acontece. A B12, para ser absorvida no nosso corpo, ela precisa do estômago se encaixar com uma estrutura que se chama fator intrínseco. Então, o que acontece? Quando a gente fica mais maduro, como se meu pai joga a massinha, aí a gente vai perdendo a produção de fator intrínseco. E, consequentemente, vai diminuindo a absorção dessa vitamina. Certo? Então, é muito comum a gente encontrar no consultório pacientes acima de 50 anos com deficiência de vitamina B12, independente do padrão alimentar, seja vegetariano ou não. Então, é fácil de corrigir, muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer uma injeção, né? Então, não. É importante a gente saber a melhor via, que é sublingual, porque a gente precisa desse fator intrínseco no estômago para a vitamina ser absorvida. E aí não vai ter problema de baixar demais o estoque de ferro. Por quê? Porque quem suplementa alta dosagem de B12 acaba diminuindo o estoque de ferro. Porque quanto mais B12, mais ferro é aplicado para também ajudar nessa metabolização. Entendeu? E é muito importante a gente pensar em dosar B12. Por exemplo, quem está assistindo a gente que já dosou B12? Qual foi a última vez que você dosou? Os veganos gostam. Por quê? Porque não é recorrente nos check-ups, né, na B12. Então a gente precisa avaliar isso. E tem pesquisas mostrando a importância da gente suplementar essa vitamina, mantê-la em um estoque ideal para prevenir problemas neurológicos. Né? Então é importante a gente dar atenção a isso. Né? Agora, quando a gente pensa em longevidade, eu acho muito interessante a pesquisa, né, das zonas azuis. Então, no mundo existem 5 regiões, em países diferentes, inclusive, onde existem as pessoas mais longevas do mundo. Então, são centenários. E que costuram, são pessoas que mais se dirigem, não se têm autonomia. Né? E o que acontece? A alimentação deles tem algumas características. Uma delas é que a alimentação entre 80% e 90% constituída por alimentos vegetais. Né? E quando eles consomem qualquer disso, não sei porquê. E quando, geralmente, a proteína animal que eles mais consomem é o peixe. Então, tem baixa ingestão de proteínas, né, de origem animal, principalmente de carne vermelha, que é bem inflamatória. Né? É interessante também que eles respeitam a saciedade. É algo muito importante que foi colocado aqui pela Letícia, que é a mastigação. Né? Então, a gente comer até a gente ficar satisfeito mesmo. Ou até deixar assim, um espaço vago no estômago. Né? É interessante. Outra coisa que chama atenção nesse estudo sobre a longevidade é que eles faziam a refeição, a última refeição do dia mais cedo. Isso é algo que não acontece algum sonho, que faz toda a diferença. Né? O que acontece? Eles chegam em casa mais de 8 horas da noite, né? E aí que já pensaram que vai comer. Eles comem e realmente vai dormir. Isso é terrível. A gente tem um sono muito ruim dessa forma. O ideal é a gente fazer a última refeição pelo menos 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque o estômago vai entrar na primeira fase do sono, é importantíssimo a primeira fase do sono, para o imunidade e para a prevenção de doenças, certo? Porque ele já vai terminar de fazer a digestão, certo? E
dando uma dica fantástica, né? Então não é só a conversa que extrapolou muito o nosso limite de falar só de mulher, de fato de mulher. A gente teve dicas aqui importantíssimas para qualquer pessoa, né? E exercício físico, Letícia, dá uma palhinha pra gente aí, já que você trabalha também com essa parte. Como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida dos jovens há mais tempo, como diz o pai da Lidiane aí, com esse exercício? Deixar, ainda dá tempo de começar? Qual é o momento? Eu gosto de dizer que assim, envelhecer é inerente. Todo mundo vai envelhecer. Agora o que a gente pode controlar é como a gente vai envelhecer, né? A gente vai envelhecer de forma saudável, a gente vai envelhecer fazendo atividade física, mexendo no nosso corpo, melhorando nossa disposição, nossa circulação, se alimentando bem, dormindo bem, tendo bons hábitos para envelhecer bem, com saúde, ou se a gente vai envelhecer simplesmente aceitando. Eu já estou envelhecendo mesmo, vou enfiar o pé na casa aqui, vou comer só besteira, não vou fazer mais atividade física porque não dá tempo de começar. Então, assim, sempre é tempo de criar novos hábitos, de melhorar, de crescer, de aprender coisas novas. Então, a gente sempre está em tempo de evoluir. A gente já está chegando no finalzinho aqui do painel. E olha, eu aprendi muita coisa, espero que tenha passado bastante informação para vocês também. Eu acho muito interessante, a gente está vendo que o papel da nutricionista não é só para emagrecimento. A gente fala de luta e cabeça de emagrecimento. Olha, vai muito além, vai do seu desempenho, da sua saúde, do seu desempenho profissional, do seu cérebro, tem muita coisa interessante. Aí eu queria que vocês terminassem aqui, deixam o contato de vocês, como é que é a linha de trabalho, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês. E agradecer demais a presença. Eu que agradeço a oportunidade. Sim, perguntas aqui do nosso público. Isso é muito importante para a gente. Nossa! Boa tarde, meu nome é Ângela. Então, com relação a B12, voltando um pouco, você disse que tem que dosar, né? E aí eu gostaria de saber dessa dosagem, porque eu passei exame, acho que a dosagem seria 900 até 900, dependendo do que possa ser mesmo. Ângela, geralmente o laboratório está ali entre 190 até 900. O ideal é que você se mantenha dentro da metade desse padrão. Né? Então, a gente prioriza que a dosagem de B12 para olhar seja pelo menos 490. Né? Lembrando que a gente tem que ter cuidado com altas dosagens. Né? Então, por exemplo, em B12, a gente pega exemplo, tá, 1.200, 1.300, isso não é interessante. Né? Não é interessante. Muito pelo contrário. Nós temos cuidado, né, com isso. Assim, não dá para a gente avaliar só um exame, né, Letícia? Então, assim, a gente tem que avaliar a parte clínica desse paciente, os outros exames, como ficar a ferritina, como ficar outros parâmetros. Né? Mas, de modo geral, quando a B12 está acima de 1.200, 1.300, já tem 1.700 de um idoso. Não é legal, né? Isso está relacionado, inclusive, com câncer, certo? Com alguns tipos de câncer. Então, a gente precisa avaliar. Então, eu preciso dizer assim, que os dois extremos é complicado. Tá? Traz prejuízo, eu falo da saúde, né? A deficiência quanto ao excesso do nutriente. E, geralmente, esse excesso, ele vai acontecer, se não tiver nenhum problema relacionado por caber a câncer e tal, outras coisas, é com a suplementação. Então, assim, a autossuplementação, infelizmente, hoje é muito comum, né? E a gente não indica. Por quê? Porque cada um faz um. Então, tem paciente com suplemento que precisa de 450 microgramas dia. Ele toma isso todo dia. Já tem paciente que com 30 microgramas é o suficiente. Se eu aumentar para 50, vai aumentar de uma vez. Por quê? Nós somos pessoas únicas.
as